Um dos argumentos que deve ser bem discutido a respeito do novo Pânico 6, é a sua metalinguagem, que foi quase ausente no filme. Afinal de contas, precisava ou não de metalinguagem? Vou responder nesse vídeo. Nerds Walkers da internet, Ezek aqui para mais um vídeo. Pânico começou com uma franquia para ter o seu terror, mas também com a ideia de zoar os clichês dos filmes de terror, principalmente do seu gênero, slasher. E para isso, o nosso querido Ghostface fazia perguntas sobre filmes de terror. Sempre temos um personagem que são expert em terror, e normalmente são eles que brincam mais com a metalinguagem em Pânico, além de ter mais disso espalhado pelos filmes. Mas daí veio o Pânico 6, com uma promessa de ser diferente de tudo que já tínhamos visto em Pânico. Realmente foi bem diferente, e uma das coisas que eles aparentemente iriam deixar de lado é exatamente isso de brincar com os clichês dos filmes, e focar mais no terror e no suspense. Mas não foi bem isso que rolou, e a metalinguagem de Pânico 6 ficou bem fraca. E por quê? Bom, a começar pelo fato do que o filme realmente estava querendo passar. A proposta era fazer algo diferente, então a metalinguagem deveria ser diferente, que é algo que não foi. Assim, apesar da gente não saber exatamente qual seria a metalinguagem de Pânico 6, daria até para ter uma noção, comparando com as dos filmes anteriores. Pânico 1, os originais, Pânico 2, as sequências, Pânico 3, as trilogias, Pânico 4, os remakes, Pânico 5, as sequências legados. E como vimos em Pânico 6, ela focou em zoar as franquias. E qual é o problema nisso? O problema é que não tem problema nisso. O problema com a metalinguagem em Pânico 6 é a questão mesmo se precisava ou não de metalinguagem. Porque temos poucos momentos em que vemos a metalinguagem sendo trabalhada ao longo do filme. O momento onde ela mais acontece é o momento que a Mindy explica sobre as franquias. No início, com a conversa do Jason e da Laura, também podemos entendê-la. A questão em si é que, como ela não aparece tanto como no filme anterior, ela perdeu um pouco do efeito, já que, ao meu ver, dessa vez, eles não conseguiram equilibrar tanto assim o suspense e o terror com a metalinguagem, que quando comparada com alguns outros aspectos do filme, não faz sentido. Provavelmente seja porque a metalinguagem de Pânico 6 seja a mesma que tinha na primeira versão do roteiro. Porque, até onde sabemos, o roteiro de Pânico 6 teve várias alterações ao longo da produção, como por exemplo as cenas do santuário que não estavam na primeira versão do roteiro, assim como já foi dito que a motivação da primeira versão do roteiro era fake news. Teve alteração quando a Neve Campbell recusou, e teve várias outras alterações. Foram muitas alterações. O que implica nessa questão da metalinguagem conturbada é porque a proposta era para ser algo diferente, e tava todo mundo prometendo isso, algo diferente. A ideia do filme dessa vez era ser um pouco mais séria e deixar de lado aquele tom zoeiro que tem Pânico. Essa era a ideia. Mas vendo o filme, é nítido que não souberam equilibrar isso ao longo da trama. Pra dizer a verdade nua e crua, Pânico 6 não sabe exatamente o que ele é. Por quê? Porque o filme não sabe se ele é um filme diferente dos outros, que esquece as piadas e leva os assassinatos mais a sério, ou se ele ainda vai usar desses artifícios que já conhecemos. E assim, eu não tô reclamando não, isso é bom, é assim que eu conheci Pânico e foi assim que Pânico me conquistou, e eu quero ver mais. A questão mesmo é que os atuais diretores e roteiristas não souberam alinhar isso tão bem quanto o Wes Craven e o Kevin Williamson fizeram com os outros. E lembrando que Pânico 5 conseguiu fazer isso aí de uma forma bem alinhada. Porque em alguns momentos o filme está extremamente sério com toda a situação que está acontecendo, e no acontecimento seguinte isso meio que quebra um pouco com o uso da metalinguagem, que não foi gradual ao longo do filme, e sim foi usada apenas em certos momentos. E se formos pegar a metalinguagem e juntar ela com outro aspecto do filme, não encaixa tão bem, como por exemplo a motivação dos assassinos, que fica meio sem sentido. Porque essa metalinguagem claramente não foi desenvolvida para a versão que vimos no cinema, e que sim, provavelmente foi desenvolvida para a primeira versão que vimos com a motivação sendo fake news. E diferente dos outros filmes de Pânico, esses momentos de Pânico 6 tiram você um pouco do filme, porque é tudo muito frenético.
Talvez não você que acompanha essa franquia desde o início há muitos anos, mas para quem é novo, por assim dizer, dá uma quebrada maneira. Principalmente para quem nunca teve contato nenhum com Pânico. E a gente sabe que Pânico 6 trouxe diversos novos fãs para a franquia, diversas pessoas que nunca tinham ouvido falar nessa franquia ou apenas conhecia o mito do Ghostface foram assistir Pânico 6 e com certeza tiveram uma quebra muito alta nesses momentos. Agora, precisava ou não de metalinguagem? Na minha humilde opinião, como alguém que conhece essa franquia há muito tempo, que acompanha, analisa todos os filmes, séries e tudo mais, eu digo que Pânico 6 não precisava de metalinguagem, pois era para ser diferente. Tudo bem a metalinguagem no início, mas a do resto do filme quebra bastante e ficaram um pouco desconexa. Eu acho, na minha opinião, se o filme esquecesse completamente que ele era um filme pra falar de filmes, teria sido melhor. Porque já foi bom pra caramba sendo assim. Mas eu acho que ficaria melhor sem esses momentos que são meio que tanto faz como tanto fez. E aquela famosa coisa, o fanservice. Foi maneiro ver os fanservice, mas ainda assim eles tiram a gente um pouquinho da situação que tá rolando no filme. E também, se é pra fazer desse jeito, é melhor nem fazer, né? Essa é minha opinião, eu quero saber a sua. O que você achou da metalinguagem de Pânico 6? Te agradou? Você acha que precisava de mais momentos com ela pra ficar melhor? Ou também acha que ficou mais pra lá do que pra cá? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi legal e te agregou a sua experiência com o filme, deixa um like que ajuda demais o canal. Tamo rumo aos 5K e em sequência aos 10 mil. E você é extremamente bem-vindo. Aqui abordamos a cultura geek e muito mais coisas a respeito dela e principalmente filmes de terror. E ainda falaremos de muitos outros aqui e também ainda falaremos mais sobre Pânico 6, que temos que destrinchar tudo sobre esse filme. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!